Boa noite a todos. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Aparecido Antônio Meira. Cleuser Marques de Lima. Presente. Clodoaldo Santos da Silva. Daniel Laranjeira, presente. Edmilson Marcelo Afonso. Edivaldo Souza Araújo. Vai justificar, amigo? Pode justificar? Edivaldo Souza Araújo encontra-se de restrição médica. Edivan Campos de Albuquerque. Eduardo Lipaus. Francisco Pereira da Silva Filho. Franquismar Messias Barbosa. Gervásio Batista Posa. João Pereira da Silva. José Geraldo da Silva. Luiz Carlos Silva Meira. Paulo Pereira Filho. Ausente. Reginaldo Roberto Rodrigues da Costa. Simone Lopes Bettini. Tiago Mascarenhas Figueira da Silva. Valdecir Alves Pereira. Estamos em 17. Havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária às 18h08. Quero aqui parabenizar todos os vereadores presentes e desejar muita sorte, tá? Que Deus abençoe muito nesse primeiro e segundo biênio nós vamos estar alcançando, se Deus quiser, e dizer que a porta da presidência está à disposição de vocês. Muito obrigado. Solicito ao senhor vereador Ceará do Horto que proceda a invocação divina. Oremos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai querido, por mais essa oportunidade que tem nos concedido, Senhor. Pai, queremos aqui apresentar essa mesa diretora, Senhor, através do seu presidente. Pai, que o Senhor possa sim, Pai, se fazer presente nesses trabalhos. Abençoa cada um vereador que aqui se encontra, Pai querido, os que estão afastados. Seja com eles, Pai querido, que está ausente do seu trabalho. Senhor amado, também abençoa todos que aqui estão sentados, prestigiando essa sessão, Senhor. Seja com eles, Pai, e nos abençoa. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Peço aos vereadores que continuem em pé para a gente entoarmos o hino de Hortolândia. Paulista, Vila Estação.
Quero aqui justificar a ausência do vereador Paulão, representando a Câmara em assuntos externos. Devido à reforma do plenário geral do Costa Camargo, a presente sessão ordinária, esta, excepcionalmente, sendo realizada no auditório Edgar de Oliveira. Coloco em votação a ata eletrônica número 44 da sessão ordinária de 10 de dezembro de 2018 e a ata eletrônica número 45 da sessão extraordinária de 14 de dezembro de 2018. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por todos os pares presentes. Essa casa recebeu 31 expedientes vindos do Poder Executivo, mais 16 vindos de outras fontes, que constam na pauta eletrônica distribuída aos senhores vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das proposituras apresentadas. Leitura de projeto de lei complementar. Projeto de lei complementar número 1/2019, de autoria do vereador Reginaldo Roberto Rodrigues da Costa, que dispõe sobre alteração na lei complementar número 34, de 1º de novembro de 2011, que dispõe sobre o Código de Obras no município de Hortolândia e da outras providências. Projeto de lei complementar número 2/2019, de autoria do vereador Reginaldo Roberto Rodrigues da Costa, que dispõe sobre alterações na lei número 873, de 1º de janeiro de 2001, que institui o Código de Posturas Municipal de Hortolândia. Projeto de lei complementar número 3/2019, de autoria do vereador Cleuser Marques de Lima, John Lennon, que dispõe sobre alterações na lei número 1801, de 22 de dezembro de 2006, Código Tributário do município de Hortolândia. Projeto de lei complementar número 4/2019, de autoria do vereador Tiago Mascarenhas Figueira da Silva, que dispõe sobre alterações na lei número 873, de 1º de janeiro de 2001, que institui o Código de Posturas Municipal de Hortolândia. Leitura de projetos de lei. Projeto de lei número 1/2019, de autoria do vereador Clodoaldo Santos da Silva, que concede isenção do imposto sobre propriedade predial e territorial urbana nos casos que especifica. Projeto de lei número 2/2019, de autoria do vereador Reginaldo Roberto Rodrigues da Costa, que dispõe sobre a obrigatoriedade de uso de equipamento de proteção individual, EPI, pelos trabalhadores dos postos de revenda de combustíveis no âmbito do município de Hortolândia e da outras providências. Projeto de lei número 3/2019, de autoria do vereador Reginaldo Roberto Rodrigues da Costa, que dispõe sobre a obrigatoriedade de todo posto revendedor de combustíveis no âmbito do município de Hortolândia a fixar cartaz alertando sobre os riscos do benzeno. Projeto de lei número 4/2019, de autoria do vereador Francisco Pereira da Silva Filho, Ceará do Horto, que garante prioridade de encaminhamento à vaga de emprego e de cursos profissionalizantes às mulheres que tenham sido vítimas de violência doméstica e familiar, da forma que especifica. Projeto de lei número 5/2019, de autoria do Poder Executivo, que introduz alteração na lei número 3.512, de 19 de junho de 2018, que dispõe sobre a criação da Escola Municipal de Educação Infantil, denominada EMEI Jardim Interlagos. Projeto de lei número 6/2019, de autoria do Poder Executivo, que introduz alterações na lei número 2.464, de 16 de setembro de 2010. Projeto de lei número 7/2019, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a celebração de acordos para parcelamentos de dívidas. Projeto de lei número 8/2019, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$500 mil. Projeto de lei número 9/2019, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$434.200. Projeto de lei número 10/2019, de autoria do Poder Executivo,
que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 2.324.872. Leitura de projetos de resolução. Projeto de Resolução 1/2019, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre alteração na Resolução número 177, de 11 de setembro de 2018, que dispõe sobre a criação do Parlamento Jovem Municipal. Projeto de Resolução 2/2019, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre alterações na Resolução número 97, de 22 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Hortolândia. Leitura de expedientes acessórios à matéria legislativa. Ofício GP número 1/2019, do Poder Executivo, datado de 2 de janeiro de 2019, que comunica veto parcial ao autógrafo número 144/2018, referente ao projeto de lei número 139/2018, de sua autoria, que estima a receita e fixa a despesa do município de Hortolândia para o exercício de 2019, por entender ser matéria privativa do chefe do Poder Executivo. Senhores vereadores, foram apresentadas 107 indicações que serão encaminhadas ao Poder Executivo para providências que entender necessárias ou possíveis. Agora temos a leitura e discussão de 52 requerimentos e uma indicação. Questão de ordem, presidente. Pois não, excelência. Gostaria de colocar essa apreciação do plenário, um pedido de vista de todos os requerimentos, para que a gente pudesse viabilizar a próxima reunião para a composição das comissões, e dado o avançar das horas e da sessão solene que já realizamos, eu gostaria de pedir vista para que todos esses documentos retornassem na próxima sessão ordinária. Pedido de vista do vereador Frank, que está em votação. Quem concorda, permaneça como estão. Os contrários se levantam. Aprovado por todos os vereadores. Agora teremos a leitura e discussão de 6 moções. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura das emendas da moção de autoria do senhor vereador. Questão de Pois ordem. não? Obrigado, viu? O vereador, deixa eu só citar aqui. Tem umas moções dos vereadores que eles gostariam de debater. Pode ser? Não tem problema? Que a gente já escolheu os requerimentos e aí ficaria só as moções, bem rapidinho. Obrigado. Gostaria de pedir ao segundo secretário que fosse lida a emenda da moção do vereador João Pereira. Moção 01/2019, moção de repúdio à MTU pelo abuso no reajuste das passagens de ônibus intermunicipais. Moção está em discussão. Com a palavra o autor da moção. Questão de ordem. Vereador João, gostaria de verificar a possibilidade de ser encaminhado à mesa, porque há um outro, deixa eu só ver onde está aqui, do vereador Eduardo de Paus, que trata do mesmo assunto. Gostaria de ser apreciado em conjunto. Consulta o vereador que a moção do Eduardo de Paus, número 4 de 2019, será apreciada junto com o vereador João Pereira. Com a palavra o vereador João Pereira. Senhor presidente, nobres pares, gostaria de desejar a todos um bom retorno aos trabalhos do Legislativo. E de antemão, presidente, nobres pares, gostaria aqui de estar fazendo um debate sobre o aumento abusivo das passagens de ônibus do transporte público intermunicipal. Acho que todos os vereadores aqui dessa casa foram pegos de surpresa, presidente, por este aumento de 11,24% no valor da passagem da nossa cidade, atingindo hoje o valor de R$ 4,90. Vivemos uma crise hoje muito grande no nosso país,
uma crise de desemprego, uma crise onde a população mais carente e que necessita de fato do transporte público, ela é atingida em cheio nessa questão do aumento da passagem do transporte intermunicipal. Presidente Nobres Pares, eu estive fazendo uma conta aqui, bem rápida, considerando que a maioria dos nossos trabalhadores da região metropolitana e principalmente da nossa cidade, que vão para Campinas, pagando o valor de R$ 4,90, aqueles trabalhadores que ganham um salário mínimo, chega a gastar em média de 20% a 30% do orçamento só com o transporte público. Então assim, é inaceitável a situação que nós estamos vivendo hoje na nossa cidade e no nosso Brasil, e a empresa vir e dar esse aumento de 11,24. Se a gente analisar a inflação do ano passado, 4 e pouquinho, a inflação do ano retrasado, 3 e alguma coisa aí, não tem, né, como a gente entender, o bom senso entender este aumento de quase 12%. Tendo em vista que essa empresa, ela só tem economizado, né, tirou os cobradores dos ônibus, não deu o dissídio da database da categoria dos trabalhadores que prestam serviço para essa empresa. Como justifica um aumento desse? Então gostaria aqui também parabenizar o vereador Lipaus, tem feito um movimento na cidade, acredito que os demais vereadores também têm debatido essa situação, mas é inaceitável essa situação. Por isso a gente está fazendo essa moção, encaminhando ao prefeito da nossa cidade, encaminhando também a MTU, para que tome as previdências e possa rever essa situação. E gostaria, presidente, também aqui de pedir à Secretaria da Casa que enviasse essa moção para o Ministério Público da nossa cidade, para que pudesse analisar e ver se realmente é legal este aumento abusivo, que quem vai pagar mais sempre é aquele trabalhador que menos ganha. É inaceitável hoje, como eu disse, o trabalhador pagar um percentual tão alto do seu salário só no transporte, né? Hoje a gente sabe que o trabalhador, os custos altos são de alimentação, de aluguel, né? A educação, mas só o transporte público consumir cerca de 20% a 30% do seu salário, não dá para aceitar e não dá para essa casa aqui ficar calada diante de tal absurdo. Então gostaria de pedir a colaboração de todos os nobres pares, os vereadores dessa casa aqui, que são solidários à questão da defesa dos direitos daqueles que mais precisam, que votasse favoravelmente nessa moção de repúdio, para que pudéssemos manifestar, né, a posição dessa casa em relação a este aumento abusivo. Muito obrigado, nobres pares, pela atenção. A moção continua em discussão. Gostaria de que pudesse o meu vice-presidente assumisse a cadeira presidência, que eu vou usar a fala, por gentileza. Nobres vereadores, parabenizar o vereador João Pereira, o Eduardo Lipaus, e já tomar a liberdade de pedir para que todos assinem essa moção. Quando o João Pereira vem aqui e fala do preço da passagem, R$ 4,90. Eu concordo plenamente, João, com você, mas eu discordo dos anos que a empresa vem fazendo com o nosso munícipe. Na parte da manhã, eles cortam caminho, o ônibus corta caminho para que está lotado, o pessoal não passa no itinerário certo, eles não passam. Na parte da tarde, pior ainda, o ônibus vem lotado, eles não param no ponto de ônibus. Fora o desprezo que eles dão para o nosso idoso, ou para o nosso deficiente. Quando ele vê a carteirinha banana assim, ó, ele não para. Ele não para. Isso já vem há anos e ninguém faz nada. De manhã, ao invés de eles colocarem mais ônibus na parte da manhã e na parte da tarde, que a população possa vir um pouco mais acomodada, não, pelo contrário, vem mais lotado, o cara perde o horário de ir na missa, de ir na igreja, de ir na escola, e continua, isso acontecendo há muito tempo. Nós temos que fazer uma ação urgente
urgente, porque, é demais que acontece na parte da manhã, na parte da tarde. Eu falo lá do 696, Parque do Horto, Nova Hortolândia. O cara desvia, saca? Ele desvia o caminho para não passar no itinerário dele, porque ele está lotado. É muito importante essa moção, eu gostaria de estar assinando em conjunto e parabenizando vocês pela moção. As moções continuam em discussão. Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Frank e depois vereador Ceará. Vereador Zaca? Senhor presidente, nobres pares, vereadora Simone, eu gostaria de brevemente discorrer aqui a respeito dessa condição, porque não é a primeira vez que nós tratamos desse assunto, do abuso de que alguns empresários cometem em relação aos trabalhadores, principalmente, que depende exclusivamente do transporte coletivo. Nós aqui nessa tribuna e vários colegas já tratamos aqui da precariedade da frota, da falta de manutenção, da falta de cumprimento de horário, da falta de condições mínimas de transporte com dignidade do ser humano. E nós, a cada dia que passa, percebemos que pouco se faz no sentido de mudar essa realidade. Parabenizo aqui o vereador João Pereira e o Eduardo Lipaus por trazer essa moção e dar a oportunidade para falarmos aqui desse absurdo que é um reajuste nessa tarifa que para nós a falta de transparência de como se calcula, da forma com que os empresários lidam, simplesmente colocam um índice que obriga o trabalhador a pagar um valor, hoje aí a diferença está em torno de 50 centavos, que impacta muito no orçamento, como colocou aqui João Pereira. A pergunta que fica, e os órgãos fiscalizadores? Não estão falhando? O Legislativo tem se manifestado com frequência a esse respeito. Muitas promessas foram feitas e poucas cumpridas. Está na hora de retomar essa discussão para que a gente possa rever não só a transparência nessa planilha que traz o reajuste, verificar se há realmente elementos que condizem com a realidade, manutenção, inflação, custo de mão de obra, como eles alegam, ou há, infelizmente ainda, outros interesses que não o interesse público envolvido numa questão como essa. Nós precisamos, aqui da Câmara Municipal, erguer a voz contra a má qualidade da prestação do serviço do transporte coletivo e também demonstrar a nossa indignação com a forma com que eles conduzem, principalmente quando se trata de aumento do valor da passagem. Então, tenho o meu apoio, meu voto, tanto na moção do vereador João Pereira, como também do Eduardo Lipaus, e vamos, à Câmara, exigir mais do poder público e da concessionária, e principalmente tentar esclarecer quais são os reais interesses desses empresários que hoje têm autorização do poder público para prestar esse serviço, que, diga-se de passagem, de péssima qualidade. Então fica aqui a minha indignação e meu voto pelo repúdio. Obrigado. Com a palavra, o vereador Zaca. Senhor presidente, nobre vereadora, nobres vereadores, um bom ano a todos, primeiramente. E já queria parabenizar o vereador João Pereira, o vereador Eduardo, que elaboraram essas moções para falar mais uma vez do transporte público. O vereador Frank, que me antecedeu, o vereador João, que me antecedeu também, já falaram.
Infelizmente, o transporte que transporta o trabalhador hortolandense é péssimo. Os ônibus que rodam em Hortolândia são péssimos. Podem ser suburbano, urbano, porque é a mesma empresa. Nós sabemos que é a mesma empresa, é o mesmo dono. E os nossos trabalhadores, né, têm sido carregados, têm sido transportados em lata de sardinha, né, e péssimas latas de sardinha. Já foram usadas muitas vezes. Não é novidade para ninguém, é você andar pelas ruas aqui, você vê ônibus quebrado o tempo inteiro, ou aqueles ônibus que andam lá com o pneu que parece uma mortadela, né, de tão gasto que já estão. É preciso, que nem disse o vereador Franco, né, que os órgãos fiscalizadores se atentem a isso, É preciso, né, que talvez a Câmara de Vereadores, como foi falado no ano passado, tenhamos que fazer uma audiência pública especificamente para tratar do transporte público de Hortolândia. Porque, infelizmente, cada vez mais a passagem sobe, muito acima da inflação, porque os trabalhadores não tiveram isso, né, de reposição, a frota não foi renovada, seja ela que anda, vai para Campinas, seja que vai aqui dentro do município. Continuamos com ônibus péssimos, então é preciso que a gente tome, de repente, uma atitude mais drástica, né, para que a gente faça valer a vontade da população, que quer ter um transporte público, porque senão cada vez mais vai ter que partir para o aplicativo, vai ter que partir para o táxi, porque não consegue simplesmente andar com o transporte público. Sem contar a possibilidade de acidente, porque agora cortou, não temos mais cobradores, o motorista tem que chegar, tem que dirigir, tem que cobrar, tem que ficar prestando atenção em tudo, por isso que causa tantos acidentes. Então, mais uma vez, quero ombrear, né, ao vereador Eduardo, ao vereador João Pereira, né, para falar que o nosso transporte hoje em Hortolândia é péssimo. E o transporte, seja ele qual for, nós estamos hoje andando e colocando a vida dos nossos hortolandenses em perigo e cobrando muito caro por isso. Por isso, quero, além de votar, assinar conjuntamente com Vossa Excelência. O vereador Ceará. Senhor presidente e nobres pares, quero parabenizar todos que nos antecederam, também parabenizar a nova mesa, composta por pessoas competentes, e tem aí o meu apreço de Vossa Excelência, por Vossa Excelência. Quero aqui parabenizar o autor dessa moção de repúdio. Quero dizer a nobres pares que a ineficiência de uma má gestão acarreta tudo isso que aqui foi dito. Eu vejo aqui colocar a empresa no abismo, mas também vamos apontar os dedos também para nós também políticos, que chamar a essa casa uma audiência pública desde 2005, nobres pares, Deus tem me dado a bênção de eu estar no comando desse legislativo e só ouço nas audiências públicas blá 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 e mais nada. O poder executivo não faz o seu papel de execução. É lamentável. Eu falo aqui em nome, nobres pares, e quero estar junto a 9.000 passageiros que são obrigados a entrar nessas latas de sardinha, como foi dito Vossa Excelência, que é esses ônibus da nossa cidade, e que não tem uma melhoria. Aí, final de ano, vem o presente de grego, que é o aumento de tarifa para aqueles que o salário só regride a dia. Então, é lamentável chegar a 2019, o primeiro debate ser transporte, mas assino essa moção de repúdio e sou autêntico em falar para Vossa Excelência que eu estive 4h30 da manhã
no ponto de ônibus, no terminal, e lá eu vi, nobres pares, a tortura, o sofrimento daquelas pessoas esperando o ônibus. Ali aquela briga, parece dentro do metrô, para poder entrar e chegar ao seu lugar de origem, que é o seu humilde trabalho. Então, quero assinar essa moção de repúdio, mas quero também que o Poder Executivo, junto com os seus secretários e adjuntos e diretores e gerentes, chefes de setores, cumpra o seu verdadeiro papel. Porque quando um coitado compra meio metro de areia e põe na calçada, a multa vem. Quando o empresário faz o desmando na cidade, não sofre nada. É triste. Hoje, morar em Hortolândia, não pode passar de 50 por hora. Não pode colocar na calçada meio metro de areia, porque tem fiscal elaborando multa para essas pessoas. Agora, para fazer a parte dele, que é fiscalizar o transporte do nosso município, não fazem nada. Só colabora com o aumento de tarifa. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Eduardo Lipaus. Senhor presidente, vereadores e vereadora Simone Bettini, eu venho aqui hoje com muito respeito a esta Casa de Leis, mas às vezes eu tenho a impressão que eu tenho que vir até essa tribuna com um nariz de palhaço. Porque hoje o que esse vereador está fazendo aqui, ele está falando pelos 9.000 usuários do transporte público, seja ele transporte público municipal, cujo quem tem a correspondência, a responsabilidade e a competência legal de representar é a Prefeitura Municipal de Hortolândia, mas a moção em questão, tanto do vereador Eduardo quanto do vereador João Pereira, que está sendo submetida à votação da Câmara Municipal, e uma vez que é aprovada pelos vereadores, passa a ser uma moção legítima do Poder Legislativo, sai da esfera de um vereador e passa a ser uma moção da Casa. Então nós temos que vir aqui e falar com muita responsabilidade e entender de fato o que está acontecendo na cidade. É que as duas moções tratam-se do poder, de uma moção do Poder Legislativo que está fazendo uma moção de repúdio para o aumento do transporte intermunicipal. E é importante dizer por que o documento apresentado pelos dois vereadores se trata de uma moção. Porque os vereadores em questão, nós não temos a competência legal de fiscalizar de forma direta a EMTU. E é importante dizer que a EMTU é um órgão que responde diretamente para o governo do estado de São Paulo. Isso é importante dizer nessa tribuna. Se a gente quisesse falar sobre o transporte municipal, caberia ao vereador, e já tem requerimentos, foi pedido vista do requerimento aqui, para a gente perguntar para a Prefeitura através de requerimento. Mas eu acho que alguns dados devem ser ditos nessa tribuna e ser ditos com responsabilidade. O aumento da passagem intermunicipal sofreu um reajuste de 11,35% nos primeiros dias do mês de 2019. Parabéns ao governo do estado de São Paulo. Este é o presente que ele oferece para a população aqui de Hortolândia. Aquele que usa o transporte, o ônibus, para ir trabalhar na cidade de Campinas, pagava R$ 4,40 na sua passagem. Não foi informado por jornal, não foi informado pela televisão, não foi informado por nada. Ao entrar no ônibus para pagar a passagem, começou a pagar R$ 4,90 pela passagem. Falta de respeito, não deu ampla divulgação. Alegou a justificativa desse aumento, o aumento do combustível, do óleo diesel,
E olha que eu procurei, as informações que eu tenho visto nos últimos dias é que o óleo diesel diminuiu o valor. Procurei saber. Então esse ônibus deve ser um ônibus muito confortável, deve ter ar-condicionado, deve ter assento para todos. Pasmem, o ônibus não tem ar-condicionado, as pessoas chegam no serviço já cansadas, porque não são transportadas como passageiros, como seres humanos, são transportados como mercadorias. A empresa de ônibus que faz o transporte intermunicipal está acima do Código de Trânsito, presidente, porque os passageiros que ali andam não são obrigados a usar cinto, e nem poderiam usar cinto de segurança porque andam em pé, amontoados, um em cima do outro. Não existe nada que justifique um aumento de 4,35 na passagem de ônibus intermunicipal, presidente. Os cobradores estão sendo retirados das linhas. O motorista dirige e tem que cobrar a passagem. A sangria em cima do povo nessa questão está muito grande. Eu gostaria de perguntar para você que está me ouvindo e para os vereadores aqui presentes. Você tem uma empresa, ou você tem um comércio na cidade de Campinas, você contrataria um colaborador, um funcionário que mora na cidade de Hortolândia para trabalhar na sua empresa? Qual é o custo com Vale Transporte que isso vai custar? Algumas pessoas ainda falam, mas é descontado apenas 6% do valor do holerite do funcionário. Mas esse custo existe, é real, é embutido nas mercadorias. Isto gera desemprego. E a gente vê cada vez mais o cerco se fechando para o trabalhador. E os empresários colocando a sua política, apresentando seus aumentos abusivos, aprovando através de decretos. E a gente não vê nada acontecer. A gente vê o povo simplesmente estar lá na catraca, o povo tem que pagar e não tem o direito de reclamar. É por isso, presidente, que eu iniciei a minha fala, que eu deveria estar aqui hoje com o nariz de palhaço, e deveria sim, porque é como palhaço que as empresas de ônibus estão tratando os seus melhores clientes, os seus principais clientes, que são os usuários do transporte público municipal. Gostaria de dizer, presidente, que esse vereador protocolou no Ministério Público uma representação contra a MTU. Está pedindo para o Ministério Público verifique se houve abuso do poder econômico, para que o Ministério Público verifique quais são os itens que esses empresários, que a MTU justifica para um aumento desse, que eu tenho certeza que pode não refletir diretamente para você que não faz o uso do transporte, para nós que não fazemos uso do transporte, mas que vai com certeza refletir na questão do desemprego e na perda do poder econômico dos trabalhadores da nossa cidade e da nossa região metropolitana. Quero dizer que esse número de 11,35 me assusta. Quero dizer que o silêncio de muitos que deveriam se levantar hoje através das redes sociais, chamando o movimento, me assusta. Nós não podemos aceitar isso e ficar quieto e fazer de conta que nada está acontecendo. Muito obrigado. Eu vou pedir para todos os vereadores votarem a favor da moção e assinarem essa moção, e que nós possamos sim acatar a ideia do vereador Zaca e fazer uma audiência pública nessa Casa de Leis aqui e colocar em pratos limpos o absurdo que estão fazendo com o transporte público na nossa cidade, tanto municipal como intermunicipal. Muito obrigado, presidente. As moções continuam em votação. Em discussão. Não havendo mais oradores, vai à votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários fiquem de pé. Aprovado por todos os nobres pares. Convido o senhor presidente a retomar o seu assento. Obrigado, senhor. A moção de número 2, 2019, do vereador Edivaldo Souza Araújo, fica prejudicada, que ele está com licença médica. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura da moção do vereador Tiago Mascarenha.
Moção de número 3 de 2019, moção de apoio ao município de Brumadinho, Minas Gerais. Moção de autoria do vereador Tiago Mascarenhas. Senhores vereadores, a moção está em discussão. Com a palavra o vereador Zaca. Senhor presidente, nobre vereadora, nobres vereadores, queria também me manifestar em relação a essa moção, de uma avaliação que hoje pude ver pelo jornalista Ricardo Boechat, em relação à tragédia de Brumadinho, que devemos apoiar mesmo, que provavelmente foi a maior tragédia no mundo em relação a esse tipo de causa. Mas o que estranhamente a gente vê é esse atropelamento de informações, e aí a gente percebe que hoje, se vocês pegarem as primeiras páginas dos principais jornais do país, fala-se vagamente de Brumadinho hoje, porque já está se esquecendo. Por isso que eu parabenizo Vossa Excelência, vereador Tiago. Mais uma vez, sai à frente, porque infelizmente as pessoas são vistas como números. São vistas como números. Quantos pais e quantas mães estão chorando porque perderam seus filhos soterrados na lama e que não serão achados, vereador Zé Geraldo. Nem o direito de enterrar os seus entes terão. E você sabe por quê? Puramente visando lucro. E aí nós temos que ter a responsabilidade que muitas das vezes a gente coloca que a privatização é como a grande solução para tudo. A Vale foi privatizada no governo Fernando Henrique. E até então, desde que assumiu essa diretoria, estamos vendo vários problemas, várias intervenções dos fiscais ambientais, porque não consegue e a Vale não cumpre aquilo que deveria cumprir. E hoje as pessoas vão enterrar os seus entes queridos se conseguirem achar. E a imprensa, fazem 9 dias. Daqui 9 dias, provavelmente nós nem estaremos mais falando de Brumadinho. Como também não falamos mais de Mariana, que já aconteceu 3 anos atrás. Parece muito, mas foi 3 anos atrás. E as pessoas não foram responsabilizadas. Ninguém. E o próprio Supremo admitiu que não fez justiça até hoje. Se vocês puxar por uma data muito atrás, os responsáveis pela Boate Kiss, ninguém foi responsabilizado. E assim vai acontecendo, e as informações vão acontecendo, e os acontecimentos vão rolando, e as pessoas vão morrendo, e ninguém faz nada. E todas as coisas são feitas puramente visando lucro. É preciso, e é preciso mesmo, que a gente dê a mão, vereador Tiago, ao município de Brumadinho, que talvez, se não fosse pela tragédia, a gente nem conheceria. Bem provável, é bem provável. Mas, mais uma vez, a gente tem visto as coisas como acontecem. E quando elas são esquecidas, é melhor, porque não serão punidas. Porque quanto menos serem lembrados, mais fácil de escapar de uma punição. Porque até hoje, volto a falar, Mariana, não existe nenhuma punição penal ou civil até agora concreta. É preciso que a gente tenha e abrace a população de Brumadinho com uma causa muito maior, para que a gente faça realmente justiça no nosso país, para que a gente possa deixar de ter tantos Brumadinhos acontecendo no nosso país, onde tantas pessoas estão perdendo as suas vidas puramente visando lucro. A moção continua em discussão. Palavra, presidente. Com a palavra o vereador Zé Geraldo. Pois, senhor, está, vereador. Presidente, nobres pares, serei breve, mas como o nobre vereador Zaca, também não dá para a gente ficar ausente da reflexão
do que aconteceu em Brumadinho. Queria parabenizar o nobre vereador Tiago, sempre atento às coisas importantes desse país. Eu nasci em Barra Longa, na beira do Gualacho do Norte, um rio que passa por Gesteira e que forma o Rio Doce. Vou lá 2 vezes por ano, fui lá no final do ano passado. De Mariana, de Gesteira, Barra Longa, até o final do Rio Doce, entrando no mar adentro, é sinal de morte. É uma parte do Brasil que morreu. Uma parte do Brasil onde o peixe não cresce, a vaca não pode comer o capim, não dá para se criar um porco mais na várzea. São milhares de sitiantes que não têm como viver. Isso quanto ao acidente de Mariana. Parece que foram apenas 2 dezenas de mortes, mas a morte está presente de Minas ao Espírito Santo. Com esse crime ambiental que ocorreu em Brumadinho, pode falar o que quiser, mas vai sangrar o Rio São Francisco. Vai chegar esse veneno no Rio São Francisco. Serão peixes e pessoas que pouco ou muito chegará. Não se sabe ainda se chegará só um pouquinho ou muito mais que isso. Durante dezenas de anos, a morte vai estar correndo de Minas ao Nordeste. O nobre vereador Zaca foi feliz em falar. Porque quando se privatiza uma empresa, temos que ter consciência que o objetivo daquela empresa, daquele momento em diante, é o lucro. E o lucro, quanto mais fácil for, mais irresponsável o é. Para algumas pessoas ficarem muito ricas, muitas pessoas, outras, correm risco de vida. São centenas de pessoas mortas, algumas cidades arrasadas e a morte espalhada de Minas ao Nordeste. É um crime ambiental, não há que se falar ali em acidente, porque são praticamente centenas, quase 1000 barragens como essas, feitas de qualquer forma, em regiões mais altas que as cidades, mais altas que os municípios, mais altas que os vilarejos, mais altas que os sítios, porque na região de Minas, a terra mais plana naquela região é do lado dos rios, a terra mais fértil, que mais tem vida, é do lado dos rios. A vida corria naqueles rios, a morte corre hoje naqueles rios. Então, o pulmão de Minas Gerais é sua água. A riqueza de Minas Gerais é sua água. A água de Minas vai para o Brasil afora. Nós bebemos água de Minas. Nós aqui bebemos água de Minas. O Nordeste bebe água de Minas. E ao se tratar o estado mais rico em mineração, hoje tem o Pará também, da forma irresponsável que a Vale do Rio Doce, privatizada, trata, é gerar morte para o Brasil. Não pense nesse número de mortes, 20, 40, 100, 400. Pense ao longo de 10, 20 anos, as pessoas que não terão emprego, não estarão mais produzindo arroz, feijão, alimento, onde as vacas terão seu leite contaminado e assim por diante. É isso que está acontecendo em Minas Gerais. Um estado que vai falir, e seu povo não tem para onde ir. Para nós aqui, nós não conhecemos o drama de Minas. Nós não conhecemos o drama de Minas. A Vale do Rio Doce, de forma sem vergonha, está transferindo toda a sua tecnologia para o Pará e deixando à míngua a extração de Minas Gerais, e deixando à míngua de forma irresponsável
sem investir em segurança, sem investir em tecnologia naquele estado. O estado que fez a Vale hoje sofre com a irresponsabilidade da Vale do Rio Doce. Então, parabéns, vereador Tiago, que nós ficamos atentos e temos que cobrar, vereador Zaca. Não se pode achar que as pessoas podem morrer às centenas e aos milhares e sofrer durante 10, 20, 30 anos por lucro, por vontade, por ganância financeira, e um país desse tamanho se calar. Então é importante que Hortolândia, através dessa casa, através do novo vereador Tiago Mascarenhas, se mostre indignada, que essa sua voz, vereador Tiago, que a voz de Hortolândia seja mais uma a clamar por justiça, para que esse crime que a Vale está cometendo em Minas, logo vai cometer também no Pará, em outros espaços do Brasil, uma empresa que foi dada, já levou do Brasil bilhões e bilhões em todo tipo de riqueza mineral. Quem pensa que a Vale só leva ferro, leva alumínio, leva ouro, leva diamante, leva todo tipo de mineral e todo tipo de pedras preciosas que esse país tem, algumas de forma ilegal. Eu tenho 3 primos engenheiros na Vale. Nem tudo que a Vale produz, e eu falo aqui abertamente, ela declara que produz. Nem tudo que ela subtrai do subsolo, ela declara que subtrai do subsolo. A Vale rouba o Brasil. A Vale rouba o Brasil e mata o seu povo. Porque foi privatizada e pensa hoje apenas em enriquecer seus mega milionários acionistas e donos. Parabéns, vereador Tiago. Hortolândia tem, como todo o Brasil, ficar indignado por ser tão maltratado por empresa tão irresponsável e criminosa. Não adianta apenas fechar o minério. Minas depende em parte da mineração. É tratar com respeito. Tem que ter tecnologia de ponta hoje para tratamento de resíduos. E o que a Vale fez foi virar as costas para as pessoas e pensar apenas no dinheiro. Parabéns, novo vereador Tiago Mascarenhas. Com a palavra o vereador Frank. Senhor presidente, nobres pares, como não se indignar com o ocorrido em Brumadinho? Não poderia, na primeira sessão ordinária, deixar de vir aqui e expor esse sentimento que tomou conta da nossa nação ao ver aquela tragédia que ocorreu, e diga-se de passagem, uma tragédia anunciada. Ao ver aquelas imagens na televisão, tenho certeza que cada um de vocês teve um sentimento muito ruim, porque nós vimos vidas se perdendo, sem ao menos ter a chance de tentar se defender. Imagens que nos colocam numa condição de reflexão do que realmente vale a pena nesse mundo, o que realmente tem valor. Brumadinho, como foi dito aqui pelo vereador Zaca, talvez não tivesse a referência que hoje tem. Mas nós, com certeza, jamais gostaríamos que qualquer cidade do nosso país tivesse a referência que Brumadinho tem hoje. Um lugar que até então era lindo, maravilhoso, mas que há hoje uma mancha por conta do interesse econômico. E diga-se de passagem, professor José Aldo, interesse econômico internacional. Há de se dizer aqui que aquelas barragens, todas elas, ou pelo menos a grande maioria,
foram feitas no formato mais barato, para se economizar recurso. Os rejeitos minerais ficam alocados naquelas barragens que o mundo inteiro já não utiliza mais, mas custam 3 vezes menos do que aquilo que a tecnologia hoje tem em termos de segurança. O que vale? A vida ou o dinheiro? Nos parece que nosso país ainda vive um momento de colônia. Um momento que nosso país serve apenas para se extrair riquezas, sem se preocupar com o povo brasileiro. É muito triste ver relatos de famílias que perderam seus entes por uma irresponsabilidade do poder econômico. Quantos perderam pais, mães, tios, tias, sobrinhos, que sequer serão encontrados, jamais terão um enterro digno. Isso vai ficar marcado na história do nosso país. Por outro lado, há de se dizer, e a indignação precisa ser colocada, porque os governantes do nosso país, mesmo sabendo que em Mariana, em 2015, ocorreu tudo aquilo, não tomou providência, não houve o cuidado para preservar vidas. Quanto vale uma vida? Quanto vale uma vida? E ali foram dezenas, centenas de vidas. O prejuízo para a nossa flora, a nossa fauna, nosso meio ambiente é incalculável. Mas o prejuízo para alguém que esperava um ente para jantar e saber que nunca mais ele vai voltar por uma falta de responsabilidade do setor econômico, isso não tem preço, não tem tamanho, não tem como medir. Nosso povo brasileiro precisava ter, diante de um fato como esse, a mesma mobilização que se tem quando há outras tragédias. Nós precisamos que o nosso povo brasileiro tenha indignação suficiente para que seja feita a cobrança necessária aos responsáveis, para que tenha punição, para que se mude a política, para que a gente possa garantir vidas. 790 barragens ainda existem. Sabe-se lá quantas delas estão numa lista de seguras. Mas como já foi visto na de Brumadinho, os protocolos que indicam a segurança de uma barragem têm que ser todos revistos, porque eles não funcionam, porque eles não dizem a realidade. Segundo os documentos, Brumadinho estava segura, tinha-se feito todos os protocolos de segurança, e ainda assim, centenas de vidas humanas foram perdidas. João Pereira lembra, nem a sirene soou no dia da tragédia. Imagine vocês a quantidade de barragens que está lá com o protocolo que é segura e que qualquer momento pode se romper, levar mais vidas, mais prejuízo ao meio ambiente. Então precisamos que a nossa comunidade, a sociedade brasileira, se movimente no sentido de exigir, não só dos empresários, mas dos governantes, governo federal, governo estadual, para que pressione, para que medidas urgentes de precaução sejam tomadas antes que mais uma tragédia aconteça e nós percamos mais vidas. Então nossa indignação aqui, nós apenas somos uma Câmara Municipal no município de Hortolândia, mas não podemos nos calar diante dessa realidade, diante de uma tragédia dessa envergadura e do risco eminente que ainda corremos,
Não podemos simplesmente amanhã levantar e ter uma rotina normal, sabendo de tantas vidas que se perderam por irresponsabilidade, sabendo que ainda pode se perder muito mais se não agir agora. Então quero, através do meu voto, nessa moção, que seja encaminhada às autoridades. Quero aqui indicar ao presidente da casa que formulemos outras ações para chamar a atenção da comunidade, dos políticos. Só um minuto. Obrigado. Melhorou? Disse que estava acabando a bateria, eu fiquei pensando, é do microfone ou é a minha? Mas já vou encerrar. Nós não podemos, presidente, simplesmente acordar amanhã e ser mais um dia como se nada tivesse acontecido. Essa casa precisa promover outras ações que chamem a atenção da comunidade e que vamos despertar para evitar que novas tragédias como a de Brumadinho aconteça e que possamos também ajudar a preservar vidas. Muito obrigado. A moção continua em discussão. A palavra o vereador e autor Tiago Mascarenha. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Cumprimento em especial essa mesa diretora que preside sua primeira sessão. Estendo meus cumprimentos a todos os demais nobres pares, em especial a vereadora Simone Bettini, nossa única vereadora mulher. Nós estamos aqui para falar da moção de apoio ao município de Brumadinho. É até difícil de falar. Falar do quê? Daquilo que não se espera. Quem que imaginaria que alguns dias atrás, há pouco mais de uma semana, um município que sequer era conhecido por grande parte da população do Brasil, fosse passar por uma grande tragédia. Na verdade, é a vulga tragédia anunciada. Não foi o mar de lama que saiu da barragem. Eu me nego a crer. Foi o mar de lama da corrupção e da impunidade que soterrou e enterrou diversas vidas. Vida, tá bom, a vida acaba, é normal, todo mundo um dia vai morrer. O problema não é a vida que passa, a vida que segue, mas as vidas que foram enterradas de forma brusca, de forma violenta, de forma precoce e injusta. Brumadinho, Mariana, quantas vidas mais serão enterradas na lama? Aqui, pelos vereadores que me antecederam, foi falado de diversas outras barragens que estão na mesma situação. Diversas barragens que nós temos no Brasil, que são verdadeiras bombas relógios, porque nós não sabemos até onde a corrupção chegou. O problema não é onde tem barragem, é onde o mar de lama da corrupção chegou ao ponto de atestar a segurança desses locais, mesmo sabendo que não existe. Nós estamos falando de Brumadinho, nós estamos falando de Mariana, mas se eu não estiver enganado, ouvi dizer nos últimos dias que aqui em Hortolândia mesmo tem uma barragem. Aliás, se eu também não estiver enganado, um pouco maior do que a metade da de Brumadinho. Então ela não é tão pequena assim. Eu não sei. Não sei. Nós estamos falando de Brumadinho, mas nós também temos aqui no quintal de casa algo a ser carinhosamente verificado. Mas sobre isso, nós vamos falar em outro momento, até porque eu tenho certeza que essa casa vai fiscalizar. Falar da Vale, vereador Zé Geraldo, não dá nem para falar, né? A Vale não vale. Ela não vale nenhuma das vidas que foram perdidas lá. O patrimônio da Vale não substitui uma vida sequer que foi perdida. Lamentavelmente, é a ganância. É a ganância do ser humano. É a ganância de, sabendo dos riscos, seguir em frente, atestar um laudo, acho que em outubro, se eu não me engano, né? Acho que em outubro foi dado um laudo de engenharia de que a barragem estava em perfeitas condições. É a corrupção. Nós não temos que lutar somente contra a Vale, somente contra a situação de calamidade de que algumas barragens estão. Mas nós temos que lutar contra a barragem política. Ou melhor, a barragem da politicagem, que está cheia de lama. E vira e mexe, hora ou outra,
esse mar de lama é despejado sobre alguma cidade. Uma boa noite a todos. Então, a moção continua em discussão. Com a palavra, o vereador João Pereira. Senhor presidente, nobres pares, eu não poderia deixar passar batido mais este momento aqui e gostaria de parabenizar o vereador Thiago Mascarenhas por esta moção que fala sobre esse desastre, né? Muitos falam em desastre, tragédia, catástrofe. A verdade foi crime ambiental, foi crime contra a vida. Não foram só 300 pessoas, ou um pouco mais, que perderam a vida. Milhares de espécies de animais, de peixes, de insetos. Um crime inafiançável contra o meio ambiente. O Brasil inteiro ficou de luto. A cidade de Brumadinho está de luto. O mundo inteiro fala neste crime que acontece no Brasil. E, infelizmente, parece que a situação, a justiça, segue o mesmo rito de Mariana. Claro que já prenderam os engenheiros, né? Mas tem que ir mais gente, tem que pagar por esse crime. Muitos vereadores aqui questionaram quanto que vale uma vida de uma pessoa humana. Para vale 100 mil por enquanto. Não tem valor que paga este crime que essa empresa fez. Como que ficaram os sonhos desses familiares que perderam pai, irmãos, primos, tios? A gente seguiu aí nos meios de comunicação, famílias que perderam 3, 4, 5, 6 pessoas. Então, parece que isso está se tornando comum no nosso Brasil. Não foi só Mariana. Outras cidades aconteceram esses crimes dessas empresas que só visam o lucro. Pasmem, a barragem é feita do próprio rejeito do mineral de ferro. Nem a terra em si é colocada nessas barragens. Estava conversando com um amigo meu, se isso oferece tanto risco, porque o que eles falam que está seguro não está, tem que se fazer a contenção dessas barragens como se faz em uma hidrelétrica. Estrutura de metal, cimento. Congonhas está lá pertinho, 7 vezes mais do que Brumadinho. Dá uma água aí, Frank. E aí? As pessoas que vivem, que são vizinhos dessas barragens, quem assistiu o Fantástico agora essa semana viu, Congonhas é 7 vezes a quantidade de lama, equivalente aí a esse acidente de Brumadinho. Vai levar um povoado inteiro, Belo Horizonte, as cidades abaixo, vai acabar com o Rio São Francisco, isso vai chegar ao mar, gente. Então, não dá mais para tomar medidas paliativas. Tem que ver o que o governo está fazendo para fiscalizar essas empresas. E não sei se vocês pegaram e assistiram. Essas barragens que foram rompidas em Brumadinho, principalmente a primeira barragem que estourou, que eu esqueci o nome, ela estava inativa, mas a Vale aprovou no final do ano, em uma assembleia, contra os ambientalistas, contra as ONGs, que fosse produzido mais de 80, prorrogou o tempo de extração do minério de ferro neste local, que fosse aumentada a produção em 80%. Deputados estaduais, a comissão que era formada ali por integrantes do governo, não ouviram os ambientalistas, gente. Então,
que esse crime não fique impune, que resolva a situação de Mariana, mas que a situação hoje de Brumadinho seja de exemplo e que a punição seja firme, seja uma punição dura contra os proprietários da Vale ou de outras empresas que extraem o minério nas regiões de Minas Gerais, para que, mais uma vez, esta situação não venha ocorrer mais no nosso país. Gente, mais de 300 vidas não é fácil. Queria aqui parabenizar o povo de Brumadinho, os policiais, tanto federais quanto o corpo de bombeiro, que ainda está fazendo a busca, mas a gente sabe que não vai retirar daquela lama ali metade das pessoas que perderam as suas vidas. Então é inaceitável essa coisa, essa situação, né? Este crime que foi cometido em Brumadinho. Uma cidade que vai ser marcada para sempre na sua vida, não só dos moradores, mas assim, em termos gerais, de todo o Brasil. E que isso sirva de exemplo. Que medidas mais sérias, eficazes, que a justiça seja mais rápida, que o governo fiscalize mais e que fatos como esses não venham ocorrer mais no nosso Brasil. Então, parabenizo, Tiago. Acho que uma situação aqui que poderia ser legal, todos os vereadores não só aprovar, mas todos assinarem, para que a voz da Câmara Municipal, esse documento chegue até Brumadinho e que Deus possa consolar a dor e o sofrimento que esse povo está passando. Somente Deus pode consolar esse sofrimento. E nós aqui ficarmos nas nossas orações para que a situação desta que ocorreu em Brumadinho e outras que possivelmente poderiam ocorrer não ocorram mais, para que seja de fato um exemplo a ser seguido no Brasil. Acho que está aí um grande momento para a justiça no Brasil, para os parlamentares de Minas Gerais, que muitas vezes afrouxaram as leis contra a Vale do Rio Doce e outras mineradoras, para que a coisa não seja levada a toque de caixa, empurrada com a barriga, e que esse caso seja analisado cada vez mais, de maneira mais séria, e que isso não ocorra mais no nosso Brasil. Parabéns, Tiago Mascarenhas, por elaborar essa moção. Tem o meu voto e o meu apoio e a minha assinatura. Muito obrigado. A moção continua em discussão. Com a palavra o vereador Ceará do Horto. Senhor presidente, nobre vereadora Simone, nobres pares, está faltando aqui aquilo que eu e o Gervásio precisa, né? O banquinho. Falar de Brumadinho é falar de vidas perdidas. Eu poderia dizer que aqui próximo de nós, em Montemor, tem uma barragem muito grande, aonde o minério ali, os rejeitos é lavado, é cheio, e a lagoa ela está cada dia crescendo mais. Diz que já está sem movimentação. Mas o que me deixa mais intrigado, nobres vereadores, é quando vamos para a escola, vamos para um colégio, estudar para ser engenheiro. E depois você se encontra com diploma, depois de 5, 6, 7 anos, como engenheiro. E aí eu me pergunto, valeu a pena fraudar? Valeu a pena receber dinheiro da empresa Vale do Rio Doce, para que possa sim dizer que não tem risco? Para depois levar o sonho de várias famílias que ali deixaram, soterrada na lama, chácaras, hotéis, onde pessoas iam ali para descansar com suas famílias. Será se valeu a pena o presidente dizer que agora vai parar com as barragens? Porque só agora está dizendo que vai sim extrair o minério, trabalhando peneirando, não com mais água, porque isso é perigoso. Isso não pode acontecer. Depois que perdeu várias vidas. E aí fala que vai deixar ali 100 reais, 100 mil reais para ajudar o povo. E a indenização? Que em Mariana não receberam ainda. E aqui não fica a minha parabenização de Brumadinho, fica o meu repúdio pelos
próprios dirigentes da Vale do Rio Doce, os deputados que ali fizeram aquela comissão, os engenheiros, que depois eles quando foram pegos lá, preso, colocam um papel na cara, uma blusa, uma camisa, ou lá um livro. Isso é feio para suas próprias famílias. Depois que sim, acontece. Aí todo mundo quer se esconder. E aquelas pessoas, aquelas famílias perdidas, como que fica? Eu só tenho que dizer uma coisa. É feio para uma multinacional perder a credibilidade dentro do mercado, aonde as suas ações caíram muito, devido ao olho gordo, a ambição pelo dinheiro e as vidas que aí levaram através do dinheiro. Nobres pares, a indignação é muito grande. Pessoas que não precisavam de estar ali, pessoas que não precisavam se locomover até ali, Brumadinho, Minas Gerais. E tem mais, tem pessoas ainda, nobres pares, que estão se aproveitando, dizendo que precisa de água, dizendo que precisa de alimento, roupas. Muitas mentiras acontecem nessa caminhada toda até chegar ali em Brumadinho. A nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela participou e levou 2 carregamentos e pôde constatar que tem coisas erradas ali no meio. Isso sim deixa você indignado, deixa você um pouco surpreso com tanta coisa que acontece no nosso país. E que fique aí a lembrança desses que estão estudando, se formando em engenheiro, para que não possa sim deixar suas famílias tristes, deixar seus parentes sem poder nem dizer que é parente dele, por causa de alguns dinheiro, algum montante, ele fez uma coisa errada. E eu quero dizer mais, senhor presidente. Precisamos sim abrir a mente, os políticos em si que faz leis, parar com tudo isso. E só assim nós podemos dizer que aí esses interiores, aonde não tem a receita alta financeira, nós podemos ter mais vidas. Nós podemos ter mais família consciente, aonde podemos sim prestar solidariedade e dizer, olha, parabéns pelo trabalho que tem sido feito nos nossos municípios. Meu muito obrigado, senhor presidente. A moção continua em discussão. Com a palavra o vereador Ceará, do Amanda. Senhor presidente e nobres pares, quero aqui dizer a tristeza que o Brasil inteiro está passando. Quero aqui dizer que Minas, naquele simples, humilde município, está famílias ali sofrendo um desdém da vida pública, falta de gestão, falta de controle, de fiscalização. O Brasil hoje está de luto. Cada um de nós que estamos aqui teve um mal-estar no coração quando viu aquelas imagens daqueles irmãos sendo carregados por helicóptero no meio da lama. Então, em nome da comunidade mineira, todos os brasileiros, eu quero dizer a minha tristeza com todo esse luto por falta do desdém da política mal feita, mal gerenciada. Hoje, o poder econômico, para muitos, está acima de qualquer coisa. Então, meu sentimento, se aqui tiver algum mineiro, se sinta representado por essa Câmara Municipal, que é apenas uma extensão de todo esse sofrimento que o Brasil afora está sofrendo. Era isso, senhor presidente. A moção continua em discussão. Não havendo oradores, vá à votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários se levante. Aprovado por todos os vereadores presentes.
Quero aproveitar aqui e cumprimentar o nosso sempre vereador Valdir. Seja bem-vindo nessa casa, obrigado a todos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da moção do vereador John Lennon. Moção número 5, 2019. Moção de congratulações à comunidade angolana. Moção de autoria do vereador John Lennon. A moção está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os que concordem permaneçam quando estão. Os que discordam, se levante. Aprovado por todos os pares presentes. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da ementa da moção de autoria do vereador Clodoaldo Santos Silva. Moção 6 de 2019. Moção de apelo para eliminação do mau cheiro exalado pela ET do município de Hortolândia. Moção de autoria do vereador Clodoaldo Santos da Silva. Senhores vereadores, a moção está em discussão. Com a palavra o autor. Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora Simone Bettini, vou ser breve, mas eu entendo que o tema mereça que nós façamos essa discussão. Apresentei nesta sessão, além de outros documentos que vão ficar para a próxima sessão, a pedido de toda a mesa, essa moção de extrema importância, que é a moção número 6 de 2019, moção de apelo à Sabesp para que possa eliminar o mau cheiro que exala da estação de tratamento de esgoto. Senhor presidente, eu venho aqui também parabenizar o esforço do senhor, onde nós reunimos um grupo de vereadores, né, fomos conversar com o superintendente da Sabesp. Muitos vereadores estiveram presentes, realmente foi uma força muito boa, mas a Sabesp ainda não tomou as providências, infelizmente, né, nós estamos vendo aí várias manifestações da sociedade civil, movimentos, vereadores, né, à frente aí, como o caso do vereador João Pereira, que está também à frente desse trabalho, e o que acontece é realmente um problema que já vem há 5 anos, é um mau cheiro que realmente prejudica a saúde dos moradores do entorno. São aproximadamente 10 bairros que estão sendo prejudicados, né? Bairros como Remanso Campineiro, Jardim de Mônaco, Vila Real, enfim, são vários bairros ali do entorno que está sofrendo com esse problema. Anteriormente, o problema era constante. Hoje, o problema acontece em períodos esporádicos, à noite, de manhã. E o que nós queremos, né? Eu acho que essa Câmara Municipal, representada aqui por todos os vereadores, apresentando também essa moção, é que a Sabesp tome de fato uma providência imediata em relação a esse problema. Esse problema, o vereador João Pereira está acompanhando aí, sabe, está deixando a cidade pouco convidativa. Alguns terrenos, né, a gente conversando com algumas pessoas do ramo imobiliário, um terreno que alguns meses atrás estava avaliado em R$150 mil, vereador Ceará, caiu para R$90 mil em bairros ao lado da estação de tratamento. Então, isso está causando aí a depreciação dos valores, está causando problemas de saúde, e nós queremos uma solução. Recentemente, agora, semana passada, o Tribunal de Justiça também
deu um prazo para que a Sabesp resolva esse problema, um prazo de 5 dias. E agora, prefeitura, nós aqui no Legislativo, toda a comunidade está cobrando de forma imediata que a Sabesp resolva este problema de uma vez por todas. Não podemos conviver com esse cheiro, com esse odor. Como eu disse anteriormente, moro em um dos bairros próximos, minha família também está lá, não pela minha família, mas por todas as pessoas que estão sofrendo com este problema. Então esperamos aí que os demais vereadores possam assinar essa moção de número 6 de 2019 e que a Sabesp possa também ser provocada por essa casa e que resolva de forma imediata este problema. Muito obrigado a todos e que Deus abençoe. A moção continua em discussão. Não havendo com a palavra o vereador Zaca. Zaca, você está empolgado hoje, hein? Senhor presidente, nobre vereadora, nobres vereadores, quero dizer, em relação a essa questão da estação de tratamento, que o vereador Clodoaldo que me antecipou aqui, falou, e também é autor da moção, já parabenizar Vossa Excelência e todos aqueles que também estão aqui, que eu sei que todos os vereadores estão encampados nessa luta. Eu particularmente, mesmo muito antes de ser vereador, já tive alguns embates em relação à Sabesp. Em 97, quando eles entraram para o nosso município, tive a oportunidade, pelo não cumprimento da Sabesp, de fazer todas as obras que eram necessárias. Sou autor sou coautor com outros companheiros de 2 ações populares contra a Sabesp, porque ela demorou 10 anos depois do que previsto para a construção da estação de tratamento de esgoto. E não me arrependo de ter entrado com essa ação popular, que mostra que aquele convênio que essa casa aprovou na época, pode ser que tenha sido equivocado, porque infelizmente a Sabesp demora a fazer o serviço no município, demora, e quando faz mal feito. Está aí a prova dessa estação de tratamento de esgoto, que tem atingido a cidade toda praticamente. E isso sem contar que ainda nós temos bairros que ainda não foi recolhido a rede de esgoto, que não tem coleta de esgoto. Ainda temos bairros onde os moradores têm que estar pisando ainda no esgoto na rua, por falta do não cumprimento daquilo que foi estabelecido. Até irei fazer um requerimento por conta desse fedor que está acontecendo, vereador Clodoaldo, da qualidade da água que vem sendo servida para o nosso município, para saber realmente se está havendo fiscalização. Porque não é possível uma companhia que controla vários municípios de todo o estado, não consegue tirar esse mau cheiro do nosso município. Mostra o descaso que a Sabesp tem tido desde sempre, desde que entrou no nosso município. Isso quando não acontecem ocorrências de vazamento. Na frente da minha casa, desde sexta-feira está fazendo um vazamento lá. Liguei no mesmo dia, eles disseram que 24 horas depois, no máximo, estariam tampando esse vazamento. Já estamos aí para segunda-feira e hoje não apareceram lá. Ou seja, a água continua vazando pelas faltas, assim como em tantos lugares no nosso município. Água teoricamente tratada. Então, assim, mostra o quanto que a Sabesp não tem respeitado o nosso município, feito uma tarifa muito cara. Vocês podem reparar que nas contas de água que vem nos municípios, para os hortolandenses, tem sido muita gente reclamando do valor que vem sido cobrado. Então, o mínimo que deveria ser feito é um bom serviço para a nossa cidade. O que não fazem desde quando entraram. Muitas das vezes tem bairro
que vira um buraqueiro, porque eles vão lá, cavam o buraco e não arrumam. Fica anos lá, anos. Então, temos que sim que realmente cobrar, apertar a Sabesp o quanto der, porque eles vão ter que fazer um bom serviço nessa cidade, se quiserem continuar, porque uma hora vai passar esse convênio de novo nessa casa, talvez não sejamos nós que estamos de vereador, mas vai ter que ter uma reflexão se continuaremos com a Sabesp no nosso município. Muito obrigado. A moção continua em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Concluídos os trabalhos previstos para o expediente, declaro encerrado expediente às 19h38. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador. Gostaria de que Vossa Excelência consultasse o plenário da possibilidade de nós seguirmos, uma vez que todos os documentos estão assinados. Consulta o plenário. Todos permaneçam. Então agora tocamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que anotem suas presenças. Primeiro secretário, chame a presença. Aparecido Antônio Meira. Cleuser Marques de Lima. Clodoaldo Santos da Silva. Daniel Laranjeira, presente. Edmilson Marcelo Afonso. Edivaldo Souza Araújo. Edivan Campos de Albuquerque. Eduardo Lipaus. Francisco Pereira da Silva Filho. Franquismar Messias Barbosa. Gervásio Batista Posa. João Pereira da Silva. José Geraldo da Silva. Luiz Carlos Silva Meira. Paulo Pereira Filho. Reginaldo Roberto Rodrigues da Costa. Simone Lopes Bettini. Tiago Mascarenhas Figueira da Silva. Valdecir Alves Pereira. Tem 15 presentes. Matérias da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do item único da pauta da ordem do dia. Item único. Discussão única do projeto de lei número 65/2018, de autoria do vereador Clodoaldo Santos da Silva, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de banheiros e bebedouros de água nas casas lotéricas e da outras providências. Questão de ordem, presidente. Gostaria, presidente, de consultar o plenário, fazer um pedido de vista desse projeto, tendo em vista que está tramitando e existe uma discussão de pano de fundo. Antes da deliberação do plenário, gostaria de pedir vista para tratar com os nobres pares posteriormente. Quem concorda com o pedido de vista, permaneça como estão. Os contrários se levantam. Então, o projeto foi retirado o pedido de vistas. Não havendo mais nada a tratar nesta sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, prevista para segunda-feira, dia 11 de fevereiro de 2019, às 17h30. Que Deus abençoe a todos e vão embora em paz.